Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou falar sobre quem criou o mal. Então fiquem ligados porque tenho coisas interessantes para compartilhar com vocês. Bom, antes de começar eu gostaria de deixar duas coisas claras, né? Como me considero atualmente e qual é o objetivo deste canal, caso caíste aqui de paraquedas ou só está vendo esse vídeo por acaso. Bom, eu me considero um ateu agnóstico, beirando mais para o ateísmo. E até pretendo fazer um vídeo falando mais sobre isso, né? Será interessante. Bom, o objetivo desse canal é debater sobre a fé judaica cristã de um ponto de vista bem crítico. Eu critico bastante a fé judaica cristã e critico bastante a Bíblia, um livro considerado sagrado por muitas pessoas, porque o que nela está escrito e o que é a base de fé de muita gente não condiz com a realidade de forma plena e absoluta. Só para deixar algo claro, e acho que eu vou procurar falar isso sempre em alguns vídeos, né? Eu não estou aqui para atacar você que é cristão. Eu não estou atacando a sua pessoa. Eu estou debatendo a sua crença de forma crítica e tentar lhe mostrar que muitas das coisas que estão aqui não estão certas e não condizem com a realidade. Claro que eu não vou abrir o olho de muita gente, porque a crença é algo que quando já está enraizada numa pessoa, é meio que impossível de lhe convencer de uma outra ideia que seja mais coerente até. Então a minha ideia aqui é, vou ser sincero, atacar a fé judaica cristã, não no sentido pejorativo, mas no sentido muito crítico, no sentido de questionamento, até para ajudar você mesmo, que está lá do outro lado, que é crente, a questionar coisas que você lê, coisas que você interpreta e vê que não estão certas. Entendes? Bom, então é basicamente isso daí, né? Indo direto ao assunto. Bom, quem criou o mal? Se formos fazer uma leitura assim, sincera, sensata a respeito desse assunto na Bíblia, por que eu falo muito de forma sincera e sensata, pessoal? Porque o ser humano é muito orgulhoso. É muito orgulhoso. Eu também sou uma pessoa que sou orgulhoso em determinados assuntos, determinadas situações. Mas quando eu fui procurar ser mais sensato comigo a respeito da fé, da crença que eu tinha, eu percebi que não era mesmo para mim, porque não é algo lógico, o que está aqui não é algo lógico, não é algo que condiz com a realidade. Ah, tem muitos erros aqui, tem muita coisa que infelizmente cristãos inventam ou tentam forçar a barra que é para poder fazer parecer que isso daqui, tudo que está aqui escrito nesse livro é verdadeiro. Bom, Deus criou o mal. Está aqui na Bíblia. Fazendo uma leitura crítica, vocês perceberão que Deus criou o mal. Por que eu digo isso? Se vocês forem lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 9, vão se deparar com a seguinte situação. Deixa eu até fazer uma leitura porque vai ser rápido. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Percebam bem aqui. Tinha duas árvores especiais que Deus criou no momento que estava criando o planeta, toda essa coisa aí, contextualizando tudo, né? Deus criou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, segundo o relato bíblico. Esta árvore que, caso o homem comece a morrer, toda essa coisa aí, proporcionava o conhecimento do quê? Está escrito do bem e do mal. O que você entende de mal? O que é o mal? É coisa boa? Claro, né? É óbvio, é coisa ruim, coisas desagradáveis. E esse mal que estava aqui concentrado nesta árvore aqui, ou na fruta que essa árvore proporcionava, é o mal que, segundo a Bíblia, que a humanidade faz, tudo de ruim que a humanidade faz, né? Mal moral, mal físico, ou seja, tudo de podre que o ser humano faz, segundo a Bíblia. Agora pensem um pouco, meus amigos. Deus pensou no mal, estava na mente dele, e agiu de modo a criar uma árvore que tinha o mal nele, o bem e o mal. Mas estamos a falar especificamente de quem criou o mal, que é o mal naquela árvore. Será que o mal era uma força, uma substância ou algo que sempre existiu com Deus e que Deus tirou, ou seja, Deus não tem o domínio total daquilo, Deus não criou aquilo, que ele só tirou e
botou na árvore, será? É uma coisa que sempre existiu com Deus, junto, assim, em paralelo? Ou foi algo que Deus mecanizou em sua mente, foi lá e criou de forma física num fruto? Caso você acredite que a história de Gênesis, a parte da criação, seja literal, né? Temos que separar também isso. Então percebe-se que o mal é algo que Deus pensou, mentalizou, mecanizou e criou. Se veio de Deus é porque faz parte de Deus. Se Deus pensou num mal, é porque Deus tem um mal dentro dele. Claro, se formos ler a Bíblia, vamos ver que ele fez coisas boas e fez coisas ruins, maldosas mesmo, perversas. Estão a entender essa questão? A intenção dele criar esta árvore, a vontade dele criar esta árvore, partiu de onde? Dele próprio. Estão a entender porque que Deus é autor do mal? Criou o mal e Deus tem o mal dentro dele, ele age de forma maldosa porque é parte do que ele é em sua mente. Isaías 45:7 é uma outra situação que nos mostra que Deus é o autor, é o criador do mal. Porque neste versículo ela afirma categoricamente que ele cria ou criou o mal, né? Aqui está no presente, então eu crio o mal. Ok. Diz o seguinte: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Deixa eu ver se ainda tem carga aqui. Ok. Aqui Deus afirma categoricamente, Deus bíblico aqui no relato bíblico, afirma categoricamente que ele faz a paz e cria o mal. Alguns teólogos tentam defender, ou melhor dizendo, justificar esta passagem aqui, dizendo que como naquela altura o povo lá de Israel estava sofrendo a influência de outras culturas, de outras crenças, então havia algumas outras crenças que diziam que existia uma divindade do bem e outra só do mal, mas Deus foi rebater dizendo que ele é quem cria o bem e o mal. Alguns outros teólogos dizem que não, mas tem esse contraste aqui, tem a paz e tem o mal, né? Então, a paz, como é algo que provém depois de uma guerra, é algo que surge por causa de uma situação de guerra, né? Esse mal aqui se refere à guerra também, porque Deus usou da guerra para poder educar Israel, que era sempre rebelde para com ele, que não ouviam, que era para eles educar e eles trazer de volta. Pessoal, guerra não é uma coisa boa não, guerra é uma coisa ruim. E só porque está vindo de Deus, só porque Deus é quem está promovendo a guerra, quer dizer que é uma coisa boa. Vocês sabem quais são as consequências que uma guerra traz para as pessoas? Quantas pessoas inocentes são influenciadas por uma guerra? Quão maldosa é uma guerra? Conseguem entender esta questão? Então essas justificativas aqui meio que não caem bem. Porque se ele também estava dizendo que não, sou eu quem crio a paz e o mal, está admitindo ele é quem cria o mal, ele é um ser maldoso. Se estão dizendo que não, é guerra porque quer educar a sua nação, ele está fazendo algo maldoso, quer causar guerra. Ele sendo Deus, não tem soluções que não envolvam guerra, morte de inocentes e tudo mais. Mesmo que lá tenha culpados também, mas não existe outro tipo de solução para resolver os problemas. É só guerra, matar, sacrifício. Nunca pararam para pensar nisso? Com N soluções que um Deus que criou tudo isso poderia até só pensar em não, tem que fazer guerra aqui para poder lhes educar. Estão vendo como esse Deus descrito na Bíblia é maldoso? E inclui ainda mais, né? Essa é a ideia que o povo, lá naquela época que estava escrevendo isso, tinha de Deus, que ele é quem faz tudo. Já o cristianismo começou a amenizar um pouco a situação, começou a mostrar mais, trazer mais a ideia de Jesus Cristo. Não, que é um Deus amoroso, bondoso. Vejam só Jesus Cristo que também é Deus. Ele foi mais assim, mais assim. Meu caro, se você acredita que Jesus foi Deus, o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Jesus Cristo. O Deus lá que matou muita gente no dilúvio é o mesmo Jesus Cristo. O Deus que matou o filho de Davi, que não tinha nada a ver com o pecado que Davi cometeu. Davi foi lá engravidar a mulher do seu subordinado. É o mesmo Jesus que matou também aquela criança, sabe? Que matou o bebê, que fez ela adoecer até morrer. Essa é que é a questão. Esse Deus tem mal dentro dele. Isso está aqui na Bíblia. Ele é bom, porque age de formas boas.
se formos ler algumas passagens. E também é mau, porque age de forma ruim. Já dei exemplo do caso do Davi, caso do dilúvio, e por aí vai. Estão a entender como esse Deus tem o mal dentro dele? Para finalizar, tem a questão do Lúcifer, né? Que os cristãos, ou Satanás, que os cristãos acreditam também que era um anjo e tal. Claro que o judeu que não é cristão não acredita em Satanás, toda essa coisa aí. Para ele, no Novo Testamento, Satanás, diabo, como um anjo que caiu, blá blá blá, é tudo balela. Então, tem essa questão do Satanás que os cristãos acreditam. Que é um ser que era bom e surgiu mal dentro dele. Como? Não sei. Como é que surgiu mal dentro de um ser que foi criado por Deus, que era para ser perfeito? Deus, sendo onisciente também, como os cristãos afirmam, já previu que aquele ser se voltaria contra ele e aquilo seria algo errado, algo maldoso ao ver de Deus. E condenou ele por isso. E mesmo assim prosseguiu com o plano de criar ele. Sabia que ia criar um ser maldoso e mesmo assim prosseguiu com o plano dele criar. É porque Deus já tinha intenções com aquele ser, com o mal que aquele ser ia causar, e já tinha intenções com o mal que a fruta ia causar. Até porque deixou aquele ser aí, como os cristãos acreditam, influenciar a mulher na forma daquela serpente, influenciar a mulher, falar coisas para ela. Deus ficou só lá observando, não sei se estava onde, se foi dar um rolê, se estava dormindo. Deixou o ser maldoso influenciar a mulher para com que a mulher pegasse o mal que o Deus criou, que estava dentro de uma árvore, do fruto de uma árvore. Estão a entender como existe todo um mecanismo que demonstra que esse Deus é maldoso? Bom, espero que não tenha escapado mais alguma coisa, né? Questionem sempre, critiquem sempre, olhem, leiam de forma crítica, questionem e o que eu posso dizer mais? Sejam sensatos com vocês mesmos, sejam honestos. Não tenham medo de, se eu perder minha fé vai afetar o meu psicológico. Não. O que afeta o psicológico é ter fé em coisas que não têm sentido. É isso aí, pessoal. Até mais. Abraços.